que agradeço ao convite, tá? Para a gente compartilhar um pouquinho aí do que a gente vem trabalhando, tá? Então, como o texto falou, eu sou o professor Marcelo Fernandes, do Departamento de Engenharia de Computação e Automação, né? Eu sou também líder de um laboratório chamado de Laboratório de Aprendizagem de Máquina e Instrumentação Inteligente, associado ao NP, que é um núcleo de pesquisa associado ao Instituto Metrópole Digital, e eu também sou líder de um grupo, né, de pesquisa, que é o Research Group on Embedded System and Reconfigurable Computing, né? E dentro do contexto, sou professor também, né, da pós-graduação em bioinformática e também da pós-graduação em engenharia elétrica e computação, então eu trabalho bem assim nessas duas áreas, ou talvez na interface entre essas áreas, né? E o que eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre a utilização de aprendizagem profunda, né, ou deep learning, dentro do contexto de classificação viral. Eu até poderia falar dentro do contexto de classificação genômica, mas eu vou ser bem mais específico, né? Vou tentar falar dentro de um contexto aí de classificação viral, tá? Eu vou, então, compartilhar minha tela agora, tá? Para seguir aí a ordem aí das coisas, tá? Eu vou colocar aqui. Então, essa ideia da apresentação, né, é a aplicação de aprendizagem profunda em viral classification, né, ou viral prediction também, né. O conceito é um pouco novo dentro desse ambiente de inteligência artificial, então é difícil até, alguns artigos você vai encontrar muito predição viral ou classificação viral, vai depender muito até da área que é a origem do artigo, tá? Bom, aqui, rapidamente, né, eu tenho graduação pela UFRN, fiz mestrado na UFRN com o professor Adrião, já faz um tempinho aí, não vou falar o tempo, né? Depois eu fui fazer doutorado na Unicamp, mas aí no meio do doutorado eu acabei parando o doutorado e fui para o mercado de trabalho, trabalhei em várias empresas, né? E entre elas eu trabalhei um pouco na Embrapa, CNPq, lá em Campinas, lá dentro da Unicamp, e foi quando eu comecei a trabalhar com bioinformática. Isso também já faz um tempinho, a gente trabalhou na época com bancos ontológicos, né? E depois eu fiz um pós-doutorado no King's College London e agora eu estou num outro pós-doc aqui na Universidade de Harvard, né, trabalhando aqui com inteligência artificial. E uma das coisas que a gente começou a trabalhar esse ano foi justamente a parte de classificação viral para o SARS, né? Houve uma corrida aqui em Harvard logo em fevereiro para a questão de projetos, né? Houve uma abertura de vários fundos de financiamento, né? E o grupo que eu trabalho hoje, a gente fez uma reunião e viu quais eram as possibilidades de trabalho. A gente já trabalhava com inteligência artificial, mas dentro de um outro contexto, a gente acabou entrando aí dentro dessa linha também de classificação viral com aprendizagem de máquina, né? Bom, aqui é mais ou menos aí a foto aí dos laboratórios aí dos alunos, né? A gente tem feito aí, praticamente hoje o laboratório hoje está todo virtual, né? Não sei se a gente vai voltar, né? Bom, antes da gente entrar aí dentro desse contexto, né? É importante só para vocês entenderem, né? Que lá no laboratório a gente trabalha muito com três grandes áreas, que é computação reconfigurável, inteligência artificial e teoria da informação. Essas áreas, elas podem ser, essas grandes áreas aí, elas podem ser aplicadas a várias áreas, tá? E uma delas é a parte de bioinformática, tá? Então, a gente hoje tem várias linhas aí dentro da bioinformática, né? No qual a gente usa esses três conceitos, né? Que é a teoria da informação, inteligência artificial e computação reconfigurável, tá? Bom, antes da gente falar em
em IA, né, ou aprendizagem de máquina dentro de bioinformática, é importante entender, ter uma visão um pouco diferente dentro do contexto de bioinformática. Tá? Então, eu tenho uma visão bem diferente dentro de alguns algoritmos de bioinformática, tá? E isso, algumas pessoas podem achar ruim, outras pessoas podem achar bom, mas isso me permite olhar uma sequência de DNA, uma sequência de DNA, ou uma sequência de proteína, por uma outra forma, e isso é importante quando você vai para tentar utilizar técnicas que eu vou chamar aqui não convencionais, como técnicas de aprendizagem de máquina. Tá? Então, uma das coisas importantes que vocês têm que entenderem é que, no fundo, muita coisa em bioinformática está associado a calcular similaridade. Tá? Muita coisa é fazer métrica de similaridade, né? Ou dissimilaridade, né? E aí, se você. E é interessante, porque se você pega o paper lá da Margaret Dayhoff, né, lá da década de 70 ali, que ela criou a matriz PAM, a questão das proteínas e etc., muita coisa que ela usou é muito baseado nos trabalhos do Markov, né, que é matemático, ou dos trabalhos do Bayes, muita coisa. Né? Apesar de você não ver referência ali, o paper dela é curtinho, mas muita coisa está associada a isso. Porque, no fundo, a matemática que está por trás desses algoritmos de alinhamento vem na realidade, do século passado, aí, né? Que no fundo, são métricas aí associadas à similaridade ou dissimilaridade, né? E uma coisa importante se você pegar os trabalhos do Shannon, que é um cara que está longe de bioinformática, né? Que é um cara que lá da teoria da informação, né? Muita coisa também da Margaret também tem muita coisa, está muito associado à teoria da informação, né? Porque, no fundo, o Shannon também se baseia muito nos trabalhos do Bayes e nos trabalhos do Markov, né? E isso é importante, né? Você pode olhar as sequências de aminoácidos ou as sequências de nucleotídeos tanto como uma cadeia de caracteres, mas você também pode ter um outro olhar diferente. Você pode olhar isso como um stream de sinais também, né? Então, do mesmo jeito que a teoria do Shannon é usada para a parte de comunicações, porque, no fundo, você tem stream de dados ali, você também pode olhar uma cadeia de nucleotídeos dessa forma. E é importante porque em comunicações, por exemplo, a gente usa técnicas de similaridade do mesmo jeito que você usa quando faz alinhamento. As aplicações são diferentes, mas a matemática em si praticamente é a mesma, tá? E isso é importante, né? É ter esse olhar, se distanciar um pouco do olhar biológico e tentar se aproximar mais dessas cadeias, ter um outro olhar, um olhar de sinais, um olhar como streams, porque se você tem esse outro olhar, você consegue aplicar outros algoritmos aí e outras técnicas, tá? Então, isso é um ponto importante, né? Isso aqui vocês já sabem mais aí, talvez, do que eu, né? O pipeline aí de bioinformática, que você tem análise primária, que você pega as sequências aí do material biológico, tem os reads, e aí você tem aí hoje, né, com as novas tecnologias aí de nova geração, você tem uma geração muito alta, né, um throughput muito alto aí de dados, né, então você gera aí milhares e milhares de reads, né, depois você vai fazer análise secundária, porque aí tentar fazer a montagem desses reads para tentar montar aí as sequências, né, mas quando a gente, o meu foco hoje aqui vai ser muito na análise terciária, quer dizer, depois que eu tenho as sequências aí montadas, né, eu vou tentar usar técnicas aí não convencionais, como técnicas baseadas em aprendizagem de máquina, né, em aprendizagem profunda, para fazer análise dessas sequências. Apesar de que o pessoal também tem usado a aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda diretamente nas sequências que o pessoal da informática chama
de raw data, né, nas sequências ali brutas ali dos rigs, né. Você tem uma vantagem porque ali você tem sequências pequenas, né, isso é bom, mas você também tem uma desvantagem que a quantidade também é muito alta, né, então tem que ponderar isso, né. Quando você vai para o final, né, no final da análise secundária, você tem a quantidade diminui, mas também o tamanho das sequências aumenta, né. Bom, claro, eu não vou falar aqui de algoritmos de alinhamento, porque é uma coisa que vocês já sabem, mas eu só vou usar isso aqui como parâmetro para dar um salto para onde a gente vai, né? Então, isso aqui é comum já na bioinformática, né? Você usar aí as várias técnicas de algoritmos de alinhamentos aí, tanto os algoritmos baseados em programação dinâmica, como os algoritmos baseados em comparação par a par, ou algoritmos baseados em heurísticas, como BLAST e etc., né? Na realidade, se faz isso bastante para, no fundo, calcular similaridade entre as sequências, né? Mas quando a gente vai para machine learning ou aprendizagem profunda, né, a gente sai um pouquinho desse patamar para ir para um outro patamar, porque a ideia muda, quer dizer, eu saio dessa ideia de fazer alinhamento, né, de tentar encontrar a similaridade por alinhamento e vou para um outro espaço, né? A ideia agora é tentar fazer predição, classificação, encontrar a similaridade também, mas usando outras técnicas. E aí eu também tenho uma outra visão, porque eu não posso também usar a mesma visão que eu tenho para fazer alinhamentos e etc., né? Bom, eu posso dizer que quando você usa aprendizagem de máquina, né, e aprendizagem profunda para tentar encontrar similaridade, o que no fundo você está usando são técnicas que a gente chama de free alignment, né, de alignment free, né, de livres de alinhamento, né? Então, no fundo, é usar IA para encontrar similaridade, é um alignment free, tá? É uma técnica livre de alinhamento. Isso não é novidade, assim. Técnicas livres de alinhamento não é uma coisa nova dentro do contexto de bioinformática. É uma coisa que você pega papers aí que vão desde 2003, como esse artigo que eu estou mostrando aqui, até agora, tá? 2019, assim, né? Então, essa história de tentar encontrar similaridade, de tentar analisar as sequências sem fazer alinhamento, sem buscar alinhamento, não é uma coisa nova. E machine learning está dentro desse contexto, tá? Isso é importante entender, né? Um dos problemas que os autores que defendem o alignment free falam, né? É que as técnicas, eu vou chamar de técnicas convencionais, ok? Eu vou chamar de técnicas convencionais as técnicas de alinhamento, né? As técnicas convencionais, elas além de outros parâmetros aí, elas supõem que as informações na sequência são contíguas, né? Você tem uma contiguidade nas informações nas sequências de nucleotídeo ou de aminoácidos, né? E isso nem sempre é verdade, né? Fora outros problemas aí, como complexidade computacional, quando você vai para alinhamento múltiplo e etc., tá? Tem até um desses autores aqui, ele até indica, né, 5 pontos aí que técnicas convencionais de alinhamento não são interessantes, tá? Uma das melhores definições que eu encontrei foi desse paper aqui do Luca, né? E ele fala muito lá, tenta justificar, né, essa questão de não usar as técnicas convencionais de alinhamento, mas uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte, que eu acho que isso é importante para quando você usa a aprendizagem de máquina. Quando você, hoje, com técnicas de aprendizagem de máquina e com técnicas de aprendizagem profunda, você consegue reconhecer um texto digitado, ou seja, você pode pegar um texto digitado por um... desculpe, eu vou refazer meu exemplo. Você consegue ter 2 textos diferentes digitados pela mesma pessoa. O texto está digitado, tá? Então, você tem 2 textos diferentes digitados
pela mesma pessoa, e as técnicas hoje de machine learning conseguem dizer que os dois textos, que são textos diferentes, sobre coisas diferentes, são da mesma pessoa. Ele consegue identificar, né? Se você usasse as técnicas convencionais de alinhamento para tentar encontrar similaridade entre os dois textos, você ia ter um score baixo. Porque as técnicas convencionais, elas estão muito preocupadas na sequência dos caracteres ali no texto. A aprendizagem de máquina, não. Ela reconhece características naqueles dois textos, que são dois textos diferentes, características que o escritor, que o cara que escreveu, impôs ali. Eu não sei dizer quais são, né? Mas a partir de um processo de treinamento você consegue identificar, tá? E é essa ideia que vocês têm que tirar para análise genômica ou análise viral. Eu consigo identificar informações ali daquela sequência que não estão claras ali quando eu faço o alinhamento, quando eu uso as técnicas de alinhamento convencionais. Eu acho que essa é a ideia que vocês têm que ter em mente quando vocês usam aí a aprendizagem de máquina, tá? E aí, quando você vai para técnicas de alignment free, porque no fundo a aprendizagem de máquina é uma técnica de alignment free, você pode entender o problema dessa forma, tá? Isso aqui é uma visão de alguém que vem de uma outra área e que, de repente, encontra essa área aí de alignment free, tá? E isso realmente você vê nas técnicas de alignment free, né? Normalmente você pega a sequência que você tem, né? Seja ela de nucleotídeos ou seja ela de aminoácidos, você converte essa sequência para um espaço de característica e você depois utiliza alguma técnica para medir métrica, para medir similaridade, tá? Esse é mais ou menos o caminho que a grande maioria dessas técnicas de alignment free seguem, tá? Normalmente você tem um mapeamento e depois você tem o que a gente chama de processing, tá? Que é você usar alguma métrica ali para medir esse alinhamento, tá? Então, sei lá, se vocês pegarem aí papers aqui, como esse paper aqui do Linard, desse paper aqui do Gibbs aqui, que ele faz um benchmarking de várias técnicas de alignment free, ele mostra várias técnicas. No fundo, você vê que a maioria faz alguma transformação da sequência para um outro espaço, tipo k-mers, você conta os mers, você utiliza a frequência de mers, ou faz outro tipo de mapeamento, e depois você usa alguma métrica para tentar ver distância, de similaridade e etc. Isso é importante, tá? Porque usar machine learning é interessante seguir essa linha também, tá? Não é interessante, é isso que a gente tem visto, não é interessante entrar com uma sequência crua dentro de uma deep learning, por exemplo. É importante tentar analisar melhor isso e tentar mapear isso para algum outro espaço, tá? Bom, e aí, quando você fala de mapping, né, em bioinformática, você tem várias técnicas, tá? Assim, técnicas aí como k-mers, técnicas de mapeamento baseadas em entropia, né, em signal space, etc. Né? Eu vou falar mais disso, vou falar mais um pouquinho na frente, eu até vou passar um pouco rápido aqui essas transparências, né? Mas só para dar uma ideia dessa questão do mapping, que é importante ter formas, né, para montar as sequências, né? Isso aqui, por exemplo, esse caso aqui dessas imagens é um exemplo das coisas que a gente tem feito, né? A gente tem transformado as sequências em imagens, porque técnicas como a CNN, por exemplo, que são técnicas aí, baseadas em aprendizagem profunda, trabalham melhor com imagens, né? Então, será que não é melhor pegar minha sequência viral, por exemplo, transformar em uma imagem e aplicar isso para a CNN, né? É isso que a gente tem feito. Eu vou comentar mais um pouco, né? Aqui, outras técnicas de mapeamento. Tem muitos artigos que usam um pipeline de mapeamentos, tá? Então, tem um paper que eu acho que eu vou comentar daqui a pouco, né? Porque o tempo voa, não vai dar para falar de tudo aqui,
mas que você faz um pipeline de mapeamentos antes de usar a Deep Learning, né? Antes de usar a Deep Learning, tá? E aqui tem algumas dicas aqui importantes, tá? É que o que a gente tem observado é que o mapeamento é uma parte muito importante do processo. Ela pode até definir aí se sua Deep Learning vai funcionar muito bem ou muito ruim aí para alguns casos, tá? O pessoal tem usado muito uma técnica de mapeamento chamada One Hot Encoded, né? Que é uma técnica muito comum para dados, esqueci agora o nome da palavra, né? Mas no caso de uma sequência de DNA, ela se caracteriza como dessa forma. E a gente tem visto que essa técnica, apesar de ser muito utilizada em vários artigos, assim, é uma técnica muito rudimentar para fazer mapeamento para usar nas sequências, né? A gente tem visto que alguns resultados aí de alguns artigos assim, não têm sido interessantes, né? Bom, então eu vou passar um pouquinho aqui mais rápido para a gente não perder tempo. Bom, quando a gente fala, então, de Deep Learning em Genomics, né, se você, tem alguns artigos aí interessantes, né, tem um artigo interessante aqui da Nature Genetics, esse artigo é bem interessante, porque ele dá um overview geral, assim, de Deep Learning, né, como o Deep Learning pode ser usado aí dentro da área de Genomics, e esse artigo é recente, é do ano passado, tá? Então, tudo que a gente vai falar aqui agora é uma coisa muito nova, assim, tem muito paper, muita coisa, né, do ano passado para cá, né? E quando você fala em classificação viral, muita coisa está associada ao SARS, né, porque por conta da explosão de trabalhos que a gente teve aí associada a isso, né? Então, esse artigo é importante, assim, se vocês quiserem começar a estudar mais profundamente o assunto. Tem um outro paper interessante, que é da Nature Review, né, que também fala dessa questão do Deep Learning. Ele também é do ano passado, né, e esse outro paper também, que é do ano passado também, que fala aí, também faz um review aí dessa questão do Deep Learning em bioinformática, tá? A gente teve esse mesmo acontecimento mais ou menos em 2016, 2017, quando o pessoal começou efetivamente a usar machine learning, né? Técnicas, eu vou chamar de técnicas convencionais de machine learning, ok? A gente está tendo esse mesmo movimento agora, né? E aí você começa a ter esses artigos de revisão, e aí você começa a ter explosão aí de trabalhos, tá? E aí, assim, eu só passar rapidamente, né, para vocês entenderem um pouquinho, Deep Learning está dentro de um contexto geral, dentro da inteligência artificial, né, chamada de Machine Learning, né? Então, apesar de muita gente falar as coisas separadamente, né, mas uma Deep Learning, no fundo, é uma Machine Learning, né? Está dentro desse guarda-chuva aí, né? E aí, quando você vai dentro dessa questão de machine learning, você tem dois paradigmas de aprendizagem, né? E muito dessas técnicas aí de deep learning estão associadas a técnicas supervisionadas, né? De aprendizagem, né? Eu coloco isso aqui mais para a gente tentar se ambientar, né? Mas o que é importante vocês entenderem é que quando vocês vão para uma técnica de machine learning, ou seja, de deep learning, né? Vocês têm que entenderem que o conceito muda um pouco, porque eu saio daquela ideia de pegar uma sequência, né, e usar ali o BLAST, usar outros algoritmos, e colocando ali para fazer o alinhamento e analisando os scores e escolhendo ali as matrizes de permutação. Eu saio dessa ideia e eu vou para uma outra ideia, onde, na realidade, eu tenho que treinar alguém para aprender alguma coisa, né? Então, a ideia é completamente diferente, né? Então, usar machine learning, usar deep learning para classificação viral, a ideia muda, ou seja, eu tenho que ter agora um conjunto de sequências de um dado vírus, ou de famílias diferentes aí de vírus. Eu tenho que montar um conjunto de treinamento, treinar essa técnica, né? Validar essa técnica e depois testar, né? E, teoricamente, se essa machine learning ou essa deep learning aprendeu a classificar aqueles vírus,
eu consigo, então, encontrar similaridade, porque se eu entrar com um vírus novo, ela vai, por exemplo, dizer qual é a taxonomia de um dado vírus, ou qual é o host de um dado vírus, por exemplo, tá? Então, muda completamente, né? Você sai de uma análise que você já faz ali, de analisar gaps e etc., para uma outra ideia, tá? Mas você pode ter resultados ali na mesma linha, tá? Bom, e aí quando você fala em machine learning, né, você tem que se preocupar com dataset, né, porque você vai ter que treinar sua machine learning ou sua deep learning, então tem que mudar um pouquinho essa ideia, só com um pouquinho de cuidado, porque quando a gente fala de raw data em machine learning, a gente está falando de qualquer dado, qualquer conjunto de bases, tá? Então, a gente fica um pouco confuso quando você fala de raw data em bioinformática, você está falando lá dos reads, mas aqui, no caso de machine learning, depende de onde eu estou, tá? Então, é comum você encontrar isso, às vezes, em algum artigo específico de machine learning, né? Uma coisa importante é qualidade versus quantidade, né? Porque agora você vai ter que treinar uma ferramenta, né? A ideia muda completamente, né? Então, você tem que se preocupar muito com essa questão dos dados, né? E algumas outras preocupações aqui que eu coloquei, mas eu vou passar um pouquinho para a gente não gastar muito tempo. Aqui alguns datasets aqui específicos, né, para usar machine learning. E quando a gente está falando de machine learning e a gente está falando de deep learning, né, é uma subfamília também de um conjunto aí grande de técnicas, né, que estão dentro aí de técnicas chamadas de técnicas baseadas em redes neurais artificiais, né? Então, no fundo, o que a gente vai trabalhar aqui é o que a gente chama de DNN, né, que são as Deep Neural Networks, né, que é um subconjunto aí de técnicas, né, dentro de uma área grande aí, que é redes neurais artificiais. Muita gente até não gosta de chamar isso, assim, né? Você vê muita gente fala, eu uso, ou eu estou usando redes neurais artificiais, ou eu estou usando redes neurais profundas, né? Como, no fundo, tudo é muito parecido. A diferença é que você está usando mais camadas do que outras, e você melhorou outras coisas, né? Como as funções de custo, né? E etc, né? E etc. Mas é importante tentar saber onde você está, né? Bom, uma das redes que a gente usa, né, que tem usado bastante é a CNN, né, que é a rede, que é a Convolution Neural Networks, é uma das redes aí que o pessoal tem usado muito também para classificação viral, né? Ela é dividida em duas partes, né? Uma parte que a gente chama de extração de características, que é uma parte que faz o processo de convolução, e depois uma outra parte que a gente chama de fully connected, né, onde você tem uma rede full conectada, né? Essa rede, ela pode ter N camadas, né? A gente tem trabalhado com redes com 30, 40 camadas, 50 camadas, tá? São redes longas, né? E aí você tem um problema sério aí que eu vou só adiantar, que é a questão de processamento, né? Porque o caso de classificação genômica é um caso problemático, porque você tem, de um lado, uma quantidade massiva de dados, e do outro lado você tem uma técnica agora complexa computacional, assim, né? Mas, se você fizer uma comparação em termos de alinhamento múltiplo, né, você vai ver que você, em termos de tempo aí, você é muito vantajoso se você segue a linha aí de machine learning usando. Entenda, isso não vai resolver todos os problemas em genômica, a gente não vai deixar as outras técnicas, né, deixar de utilizar, mas é mais uma ferramenta, ok? Isso é importante entender, né? Bom, então, dentro do contexto de classificação viral hoje, o que o pessoal tem feito, tá? O pessoal tem usado Deep Learning, tá? Ou pegando diretamente os reads ali, depois da análise primária, tá? E aí, a grande vantagem é que você tem sequências pequenas, mas o seu volume de dados é massivo, né? Porque você vai ter pedaços aí, sei lá, se você vai fazer uma classificação taxonômica ou vai fazer alguma classificação de rosto,
você vai ter milhares aí, né, milhares de pedaços aí da mesma informação. Tem muita gente que critica essa linha, porque é como se eu tivesse é como se eu tivesse tentando classificar um livro só olhando as partes do livro, tá? E a minoria dos artigos hoje, tá, seguem essa linha de tentar usar deep learning diretamente nos reads, né? Uma outra coisa que o pessoal tem seguido é, em vez de usar a sequência completa, usar contigs, né? E aí você tem mais informação, né, das sequências, né? E aí você tem sequências maiores, mas também uma quantidade mediana aí, né, de sequências, né? Ou você usa a sequência completa. E aí o grosso dos trabalhos hoje em Deep Learning, quando a gente fala de classificação viral, ou predição de rosto, etc., estão nessa linha, né? Você pega as sequências já completas, ou sequências completas, mas não... Quando eu estou falando de sequência completa, só tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala de sequência completa, né, a gente considera ali uma quantidade mínima ali de base, de leitura das bases, mas eu posso pegar sequências semi-completas aí com vários N's no meio, e a gente tem visto que as técnicas de Deep Learning têm funcionado muito bem também nesses casos, tá? E aqui, pelo menos eu tenho separado 3 casos específicos, tá? Que é o que a gente chama de viral classification ou viral prediction, viral host classification ou viral host prediction ou viral segment classification, tá? Mas isso não só isso que você consegue fazer, mas o grosso dos artigos, pelo menos que eu tenho visto, principalmente do último, de 2019 para 2020, tem ficado nesse grupo aí de aplicações, tá? Isso aqui é mais ou menos assim um review de principais artigos aí do ano passado e desse ano, que tratam do assunto, tá? Eu fiz isso aqui já tem alguns meses, já deve ter uns 3 ou 4 meses, então pode ser que tenha alguma coisa mais nova, né? Então, você vê que 3 desses artigos aqui são relacionados à Covid-19, né? E os artigos, eles, basicamente, ou eles estão falando de classificação viral ou predição viral, ou classificação ou predição de host, ou classificação de segmentos, tá? E aí, assim, toma um pouco de cuidado, porque, assim, o que eu tenho observado, né? Quando a saída da Deep Learning é uma saída onde você já tem as classes pré-definidas, o pessoal tem chamado isso de classificação viral, né? Então, os exemplos que eu vou mostrar daqui a pouco estão muito nessa linha. Mas, por exemplo, você tem alguns casos onde o cara está tentando detectar se aquela sequência de entrada é um vírus ou não é um vírus, e a saída da DNN é um valor real que pode variar entre 0 e 1. E aí o pessoal tem chamado isso aí, por exemplo, de predição. E aí a gente pode entrar numa outra discussão de o que é predição e o que é classificação, que eu não vou entrar nisso agora, né? E uma das coisas que você vê é que o grosso dos trabalhos usam CNN, né, com Fully Connected, né, e muitos trabalhos também têm usado as redes LSTM, né, ou as bidirecionais, né, as redes LSTM bidirecionais, ou todo mundo junto. Então, você já encontra alguns artigos onde o pessoal tem usado CNN, mas BLSTM, mais Fully Connected, quer dizer, você cria uma rede aí com várias camadas, com várias estruturas ali, internas ali no meio, tá? Bom, as aplicações que eu tenho visto nesses artigos é muito dentro da área de metagenômica, né, que a gente vê realmente que é uma aplicação interessante para usar a aprendizagem profunda, né? Diagnóstico, né? Você fazer diagnóstico viral. O pessoal, por exemplo, tem um artigo bem interessante onde ele pega só a parte da proteína spike lá dos coronavírus, né? E ele faz a identificação do tipo do vírus só pela parte da proteína spike, e o artigo está propondo uma técnica aí de diagnóstico rápido e etc., né? Minimizando o erro. Bom, muito também em análise
filogenética, né? Esqueci agora, farmacogenética também, né? Porque o pessoal também tem usado bastante aí essa questão da aprendizagem profunda, né? Bom, aqui é um exemplo bem interessante que eu queria mostrar. Eu vou passar rápido porque o tempo voa, né? É um exemplo desse paper aqui, tá? Esse paper aqui é de 2020, é um paper que trabalha com a Covid-19. Ele não usa Deep Learning, mas ele usa Machine Learning, tá? Mas é um paper bem interessante, ele usa o paper para fazer classificação de família, classificação taxonômica, no caso do SARS, né? Do SARS-CoV-2, tá? E esse paper, na realidade, é desse grupo que já trabalha já há bastante tempo, e ele usa muito uma área que a gente conhece bem lá na computação, que é a área de processamento digital de sinais, tá? Porque ele olha a sequência como um conjunto de sinais, né? E aí você fica livre para usar várias técnicas aí, né? E uma das coisas interessantes do paper é o pipeline que ele usa para fazer o mapeamento, né? Ele usa 4 algoritmos para fazer o mapeamento das sequências, para depois passar para a técnica de machine learning, tá? E esse pessoal já tem feito isso em outros trabalhos, né? E uma das coisas que eu tenho observado é que essa questão do mapeamento é um negócio que faz bastante diferença, tá? No final da análise, tá? Então, aqui, por exemplo, ele usou coisas como K-meres, né, que é uma coisa muito conhecida na bioinformática, né, onde você agrupa, né, as bases e você pode usar ali o conjunto ali as informações desse agrupamento, né. Uma outra coisa que o pessoal tem feito é simplesmente só fazer a representação numérica da sequência de DNA, né, isso é uma forma bem simples aí de utilização, né? Mas eles usaram também essa estratégia, né? Aqui tem outras estratégias, depois eu disponibilizo o material para vocês, né? Depois eles fazem uma outra representação que a gente chama de Chaos Game Representation, né? Que é uma técnica bastante interessante para representar as sequências, né? E é engraçado porque quem é da área de processamento digital de sinais, você vê que, no fundo, ele usa um filtro de resposta infinita para fazer o mapeamento das sequências, né? Então, é engraçado porque você pode analisar a coisa por diferentes áreas, né? Isso aqui é o resultado, né, de como é que fica a representação do Cal Games, né, usando aqui o SARS, aqui a sequência de referência do SARS, tá? E aqui de um vírus de uma outra família, né? DAI aqui, de uma outra família, tá? Bom, aqui eu estou explicando mais detalhes, vou passar um pouquinho na frente. Aqui é a mesma ideia do caos, mas o caos é utilizado em cima do K-meres. Você pode fazer o Gauss, a representação por caos, ou em cima da sequência direta, ou em cima da sequência por K-meres. Aqui ele usou a velocidade de Fourier para representar a sequência, é uma técnica muito conhecida em sinais, né? E aqui ele fez, aqui eu fiz a transformada de Fourier aqui da sequência, utilizando tanto da sequência do SARS como dessa outra família aqui, de vírus, só para a gente ver que realmente você tem um mapeamento diferente, né? E aqui outras análises, tá? Vou passar um pouquinho aqui mais rápido, porque eu já estou me adiantando no tempo aqui. Uma das coisas que a gente tem feito lá no laboratório é fazer representação por K-meres e depois transformar o K-meres em imagem, tá? Então, a gente tem uma estratégia onde a gente pega as sequências, faz o K-meres e usa essa representação em K-meres, a gente faz algumas outras modificações e joga isso para uma imagem. Então, a gente tem uma representação de uma imagem para cada sequência, né? Uma das vantagens disso é porque a imagem ela fica com tamanho fixo, independente do tamanho da sequência. Isso é uma coisa interessante, né?
Bom, aqui uma das técnicas que o pessoal usa bastante na literatura, né, que é aquela técnica de Routine Code, né, a gente tem visto que isso trabalhos recentes, né, tem usado ela, mas a gente tem, por exemplo, a gente usando essa representação de imagem, a gente tem conseguido uma acurácia melhor que esses trabalhos que usam uma representação mais clássica, assim, tá? Vou assim chamar, tá? Aqui é um trabalho bem interessante de 2020, né, onde o cara faz uma representação bem diferente para depois usar CNN, tá? É bem até complexa a representação que ele faz de cada sequência, né, para mostrar para vocês que o pessoal está muito preocupado com essa questão da representação, tá? Aqui um outro exemplo de CNN, mas aqui o pessoal usando o One-Hot Encoding, né, que aí é uma representação mais clássica, né, para CNN, e aqui outros trabalhos também bem interessantes. Esse trabalho aqui, que é um trabalho desse ano, que está em archive, mas ele já foi agora para um journal, né, recentemente. O cara fez uma representação bem simples da sequência, né? Ele converte cada base num número que é o 1.5 ou 0.25 ou 0, né? E ele não tem um resultado tão bom, né? Por conta disso. Ele também usa uma rede bastante reduzida, né? E aqui um outro trabalho bem interessante na área de farmacogenética, onde esse aqui não é específico do SARS, ele faz classificação de vários tipos de vírus, HIV, influenza. E esse aqui eu achei mais interessante, porque ele já usa uma CNN bem longa, né, bem comprida, né, uma DNN bem longa, mas ele ainda peca muito também na representação da entrada, né? A entrada, ele simplesmente pega a sequência de DNA e converte em números inteiros. E ele tem um problema sério, porque dependendo do tipo de vírus que ele usa, ou da família, ou do reino do vírus que ele usa, ele tem uma variação muito grande do tamanho da sequência. E aí como ele tem que fixar a entrada da DNN, né? Então, sei lá, você fixa uma DNN para trabalhar com o SARS. O SARS tem, sei lá, em média ali 29 mil bases, 30 mil bases, mas você quer entrar com vários vírus ali de famílias diferentes, né? Que podem ter tamanho menor. Você é obrigado a fazer o que a gente chama de um padding, né, na entrada, ou seja, complementar a sequência com zeros para poder entrar isso dentro da DNN. Isso é uma coisa interessante, tá? Bom, vamos lá, então, para o que a gente está fazendo aqui, para a gente finalizar, estou perto aqui, acho que era 50 minutos, então eu estou perto. Bom, uma das coisas que a gente tem feito, né, é fazer a classificação taxonômica. A gente tem usado essa representação por imagem, né, dos vírus, e depois tem usado várias técnicas aí de DNN, tá? Esse aqui é um exemplo que a gente tem feito, por exemplo, tá ótimo, né? Um exemplo aqui, a gente pegou aqui várias sequências, tá? De várias famílias diferentes, é o que está em amarelo aqui, e sequências do reino Riboviri, ok? Eu só selecionei algumas sequências para não deixar a base tão desbalanceada, tá? E aí a gente faz a representação dessas sequências como imagem, tá? Aqui está mais ou menos o histograma do tamanho das sequências que eu usei para treinar a Deep Learning, tá? Então, você vê que o tamanho das sequências varia muito, mas como eu converto isso tudo em imagem, todo mundo fica com tamanho fixo para entrar na Deep Learning, tá? Eu usei uma Deep Learning de 1, 2, 3, 4, de 14 camadas aqui, tá? Uma do tipo CNN. Eu usei um K-meres igual a 6 para fazer a representação por imagem, tá? E aqui está a matriz de confusão que a gente obteve para classificar esses 18, são 14 vírus diferentes, tá? Isso, 14 classes diferentes. Ou seja, eu treinei a CNN para classificar esses 14 vírus. Mas meu objetivo aqui
era classificar classificar bem o ribaviria, que era no caso do SARS, né? Então, depois que eu treinei a CNN, eu entrei aqui a curva ROC, né, da CNN para o treinamento. Depois, o que foi que eu fiz? Depois que eu treinei a CNN, eu peguei várias sequências específicas do SARS, que não tinham participado do treinamento da CNN. A CNN não conhecia o SARS, ela conhecia outros ribovirias, né? Outros coronaviridae, mas não SARS, né? E aí, depois a gente testou com o SARS, ok? E a gente usou 1.557 amostras do SARS, já faz um tempo, né? A gente tem muito mais hoje do que isso, né, disponível, né? Isso já faz um tempo aqui, esses resultados. E a gente teve 100% de acurácia. Ou seja, a rede identificou 100% que aquele vírus que estava ali era um riboviria, tá? Que é no caso, o Helm lá do SARS, tá? Depois a gente fez um outro exemplo, pegando só as famílias, tá? E aí, nesse caso, a gente pegou 8 famílias aí, né? E incluindo o coronaviridae, né? Você vê com comprimentos bem diferentes, né? Porque você tem desde o coronaviridae, que estão aqui perto das 30 mil bases, mas também com vírus com outras sequências, né? E aí a gente usou a mesma CNN, treinou, essa é a matriz de confusão que a gente teve para o caso lá do treinamento, né? E depois a gente novamente pegou aquela sequência que a gente tinha do SARS, que não participou do treinamento, entrou na CNN e ela 100% lá de acerto, dizendo que era coronaviridae, tá? E, para finalizar, esse aqui é um outro exemplo que a gente tem específico dentro dos coronaviridaes, tá? Só que a gente pegou vários vírus da mesma família, como MERS, como SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, tá? Aqui é só para vocês terem ideia a quantidade de sequências que eu peguei. Eu peguei sequências do NCBI, está bem desbalanceado, né? Então, o grosso das sequências são dos Estados Unidos, tá? Aqui tá tudo, tá? Tem sequência de MERS, tem sequência SARS-CoV, sequência SARS-CoV-2, tá? Mas só do Homo sapiens, tá? Só o rosto a Homo sapiens aqui, tá? E isso aqui é um problema, né? Então a gente balanceou esses dados, porque a gente sabe que já existe uma certa mutação do vírus que está aqui para em outras regiões, né? E aqui também, só para vocês terem ideia dos vírus que a gente usou nesse caso aqui, né? Então, o grosso era do SARS-CoV-2, aqui foram os outros vírus que a gente usou, tá? Então, o que foi que a gente fez no início? A gente balanceou os dados, tá? A gente balanceou tanto com a questão das outras classes dos vírus, como também dos países de cada vírus, tá? Então, esse conjunto aqui, balanceado, que só são duas classes, tá? Ou a gente tem o SARS-CoV-2, ou a gente não tem SARS-CoV-2, ou somos outros vírus, tá? Então, a gente se preocupou em balancear, então aqui você tem tanto uma quantidade igual, né, das duas classes, como também uma quantidade igual entre os países, né, que a gente pegou. Nesse caso, a gente usou uma técnica clássica, tá, só para a gente comparar, porque o que a gente fez aqui foi comparar o resultado com o mesmo artigo, aquele artigo que eu comentei com vocês antes, que fez um mapeamento bem simples e usou uma rede bem pequena, foi esse aqui. A gente usou o mesmo dataset dele, e ele teve uma acurácia, né, em torno de 86% no caso do que ele fez, né? Então, a gente fez o mesmo esquema dele, o mesmo dataset, a gente até usou, só que a gente melhorou um pouquinho o mapeamento, a gente usou um mapeamento mais clássico, né, do tipo Rote Encoding, né? E aí a gente faz um padding quando a sequência não casa com o tamanho da CNN. Nesse caso, a nossa CNN tinha 31.029 entradas, tá? E aí, isso aqui foi o resultado que a gente obteve, que foi bem interessante. A gente teve 100% de acurácia
tanto no treinamento como na validação, ou seja, dos dados de treinamento. O artigo lá teve alguma coisa em torno de 80 e poucos por cento, não, desculpa, 87%. E aqui foi no teste, tá? Ou seja, a gente pegou, porque tinham mais ou menos 12 mil sequências do SARS, tá? Então, a gente só usou 500 sequências, 500 e poucas, para fazer o treinamento, mas na hora de testar, a gente testou com todas as sequências. A gente entrou com 11.448 sequências lá, e a rede deu 100% de acerto, ou seja, ela identificou todas como SARS, porque a ideia aqui era só identificar se era ou não SARS-CoV-2, tá? Porque a gente estava comparando lá com outro artigo, tá? Bom, e é isso, né? Então, assim, é um novo paradigma, né? Você sai muito da questão de programação dinâmica para aprendizado, né? É um mapeamento de um para muitos, né? É um pouco diferente aí como você trabalha com alinhamento, né? É engraçado porque o dogma central da biologia justifica a utilização de deep learning, porque a gente sabe que, no fundo, a composição dos nucleotídeos influencia na composição dos aminoácidos nas proteínas, e isso influencia os comportamentos funcionais do organismo. Então, você tem aí uma causalidade, né, que justifica a utilização de aprendizagem de máquina. E a gente vê aí várias aplicações, né? Metagenômica, infecção viral, farmacogenética e outras coisas, né? E a gente tem agradecido a CAPES aí, que a gente conseguiu aí no início do ano aí algumas bolsas específicas aí para trabalhar com o SARS. É isso, eu passei 5 minutos do tempo aí, mas eu acho que foi.